Deus. Meus amados irmãos, domingo é culto com a participação dos senhores, irmãos estejam presentes para adorar a Deus, podendo convidar uma pessoa não crente, convide, para que ela possa estar aqui, ouvir a palavra do Senhor. Sobre Maria, irmãos, ainda não tem dado para a cirurgia dela, no joelho, ela está aguardando, a igreja orando, para que possa acontecer e tudo dar certo. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui, no Salmo 113, versos 5 e 6, o qual repita a leitura: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Esse texto, irmãos, uma vez ele foi lido em um culto de mocidade em minha terra natal, Viçosa. Esse texto nunca saiu da minha mente, porque foi um texto que Deus falou comigo naquele culto, diante de algumas promessas que Deus tinha feito a mim, e eu via na realidade impossibilidades de promessas na questão ministerial se cumprir na minha vida, porque eu não tinha ninguém no ministério. E naquele culto eu fiquei indagando a Deus, e foi dada a oportunidade aos jovens, e um dos presentes que tiveram a oportunidade leu esse salmo, esse verso 5, o verso 6, mas também leu o 7 e 8, e foi justamente aí que veio a minha necessidade de ser suprida. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo é lixo, ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Observemos que quando a gente vem para o culto, querendo ouvir Deus falar, Deus fala, Ele fala. E somente com esse texto foi nem a mensagem da noite, só esse texto Deus falou diante daquilo que eu estava indagando a Ele, e não indagando verbalmente, audivelmente, mas somente na mente. E Deus me deu resposta naquela noite. Então a gente teve esta prontidão para o culto, para adorar a Deus, para ouvir Deus falar conosco, Ele fala. Não importa qual seja a esfera do culto, o culto infantil, Deus fala também com a gente. É só a gente ficar pedindo a Deus, fale comigo, tu sabe a necessidade e tal. Ele usa uma criança no louvor, ou através de um versículo da palavra de Deus, e aquilo que vem de Deus satisfaz a nossa necessidade. É somente a gente vir com o coração voltado para vir adorar a Deus e ouvir sua voz. Mas nesta noite eu quero ficar só nesses versículos 5 e 6, na indagação do salmista: quem é como o Senhor? Aqui já dá uma pregação. Para quem é pregador, pregadora, então já dá uma pregação excelente para você. Quem é como o Senhor, nosso Deus? Ele não disse Deus dos outros, ele afirmou nosso Deus, coletividade, e disse: mas que habita nas alturas. Disse que Deus não habita na terra, Deus não habita debaixo da terra ou debaixo do mar. O salmista disse que o Senhor, Ele habita nas alturas, e Ele está sentado em um alto e sublime trono. O profeta Daniel, ele teve uma visão de Deus, e lá em Daniel, Deus é visto com o termo ancião de dias. Não é que ele seja velhinho, né, gadado,
não. Mas isso mostra longevidade, então, ancião de dias. E Daniel, quando teve aquela visão do trono de Deus e viu o Senhor no trono, ele disse que o trono era um trono de fogo, e debaixo do trono corria um rio de fogo, e Deus que estava sentado nele é um homem também de fogo, o Deus de fogo. É por isso que lá em Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, e Ele está sentado neste trono e nas alturas, lá em cima do céu. O céu para onde um dia a igreja vai, o céu para onde um dia Cristo foi preparar morada para cada um de nós, o céu para onde está a miríades, ou estão as miríades e miríades de anjos servindo a Ele. E para este céu um dia nós vamos, e Deus está lá nas alturas, no seu trono alto e sublime, onde o salmista disse que a base do trono é juízo e justiça. A base do trono de Deus é juízo e justiça, o que aponta para Ele como Deus de justiça. E Ele está lá, assentado no alto e sublime trono, nas alturas. E o Espírito revelou para o salmista que compôs este salmo, que se curva, ele está no seu trono assentado, mas ele se curva para ver o que está nos céus e o que está na terra. E eu quero me deter, irmãos, nesse verso 6, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Eu tenho aqui 3 traduções que clareiam muito mais o nosso entendimento. Diz o seguinte, a partir desse versículo, que Deus se inclina, ou melhor, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, não é embaixo da terra, sobre, acima, já que Ele está em cima, nas alturas, Ele se inclina para ver o que é que está passando em cima da terra. E quem está em cima da terra? O ser humano, coroa das suas mãos, e Ele se inclina para ver o que é que está se passando, não somente no céu, onde Ele habita, mas também sobre a terra. O olhar de Deus, Ele passeia sobre todo o globo terra. E vamos aqui restringir. Deus está nesta noite se inclinando para ver o que se passa aqui no distrito de Campos Frios, onde nesta noite uma parte do seu povo está reunido para adorá-lo e ouvir a sua voz falar nesta noite. Ele está inclinado e vendo o que é que está se passando aqui nesta noite no distrito de Campos Frios, na igreja Assembleia de Deus. E se não tivesse culto, pastor, ele estava inclinado para ver o que se passa aqui no distrito de Campos Frios, onde quer que você estivesse. Hoje eu fui buscar Simeão na escola, Sheila foi levar, eu fui buscar, mas Deus é inclinado. Deixa eu ver o que está se passando ali, vai lá, vai Sheila lá levar Simeão. Olha, já estou vendo, estou vendo o Silvio levando o Simeão para casa agora, da mesma forma com você. Ninguém escapa do olhar de Jeová, irmãos. A Bíblia diz que no justo Deus não tira os olhos. Para onde você for, o olhar de Deus está lhe acompanhando. Do justo, Ele não tira os olhos. Se você for para ali, se você for para colar, se você retroceder, para onde você for, se você é justo por Cristo Jesus, o olhar de Deus está lhe acompanhando. Ele está lhe acompanhando por onde quer que você vá, Glória onde quer que você ande. E isso é na Nova Almeida atualizada. Se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Na Nova Versão Transformadora diz assim: Ele se inclina para ver o que acontece, olha, para ver o que
se passa. Na outra tradução, versão transformadora, para ver o que acontece no céu e o que acontece na terra. Irmãos, todos nós sabemos que os olhos de Deus, a Bíblia diz que são como chamas de fogo. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus nem é a minha pessoa, nem a sua pessoa, que vem para o culto e fica cochilando, pegando peixe. Não. Deus não cochila, Deus não dorme. O olhar de Deus está dentro, são como chamas de fogo, e Ele está vendo o que é que está acontecendo nos céus, onde Ele habita, e está vendo o que está acontecendo aqui na nossa localidade, propriamente dita agora, neste culto que ofertamos a Ele. A versão fácil de ler, ela diz assim: e desce dali, desce da onde? Desce do trono, olha. Já esta versão fácil de ler diz que Deus, Ele não se inclina, mas que Deus desce do trono para observar o que acontece no céu e na terra. Meus irmãos, o nosso Deus é o nosso Pai. Ele está observando a mim e observando a você. Ele está acompanhando o que se passa dentro de nós. Paulo disse, chegou a dizer que havia lutas por dentro. E Deus sabe quantos de nós viemos aqui a este santuário buscar a Ele, mas que dentro de nós lutas interiores, quem sabe angústia, quem sabe tristeza, quem sabe a sua mente está cheia, amontoada de preocupações, quem sabe a ansiedade tomando conta de você. Mas Deus desce do trono para observar o que acontece no céu e o que acontece na terra. Bora, irmãos. Por que observar o que acontece no céu? Vamos lá. Deus está no trono, assentado. E Ele diz: eu vou descer do trono e eu vou ver o que se passa, vou ver o que acontece, eu vou observar o que é que está acontecendo aqui no céu, o lugar da minha habitação. E quem sabe Deus, quando se levanta, Deus, eu vou passear aqui no céu, eu vou andar aqui no céu. E Deus sai andando no céu, e Ele diz: me permite, irmão, fazer algumas conjecturações só para a gente entender a imensidão da pessoa de nosso Deus. Aí Deus vai andando e Ele diz: eu vou passar ali na área dos serafins. E quando Deus chega na área dos serafins, aí Deus vê e ouve os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Aí Deus vê a classe de anjos chamada serafins adorando a Ele e dizendo que a terra está cheia da glória de Jeová. Expressam a santidade de Deus. Glória a Deus. Pronunciam que a terra está cheia da glória de Deus. Este é o Deus a quem eu e você servimos, irmãos. É o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus eterno, é o Deus magnânimo, é o Deus digno de louvor, de glória, de honra e de adoração. E Deus vai passeando no céu, Ele vai passeando. A Bíblia fala que a quantidade de anjos são incontáveis. É por isso que nós usamos o termo miríades e miríades de anjos. Existem as classificações de anjos: arcanjo, querubim, serafim, e vai por aí afora. E eu não quero aqui falar sobre a doutrina de angelologia, que é a doutrina dos anjos. Eu só quero que a gente compreenda que Deus desce do trono lá no céu para ver o que é que os anjos estão fazendo. E o que é que eles estão fazendo? Servindo a Deus.
cansado. Meus irmãos, e os anjos não se cansam de adorar a Deus. Glória a Deus. Os anjos não se cansam de adorar a Deus. Os anjos não se cansam, serafim, de dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a gente fica imaginando como é que Deus fica. Se eu fosse usar uma linguagem, um vocábulo nosso, Deus ficava todo anjo, Deus fica todo fofo, porque vê os anjos, seres angelicais criados por Ele, o adorando, glória o louvando, o bendizendo. Aí Deus vai andando no céu, Deus vai passeando. Eu vou passear aqui, que eu quero ver mais o que é que os anjos estão fazendo. Aí aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim: e eis que olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Veja o que é que Deus contempla: os anjos o glorificando e o adorando. No capítulo 7 de Apocalipse ainda, versículos 11 e 12 diz: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Amém no começo, amém no fim. Amém no fim, amém no começo. Glória a Deus. E os anjos, repito, não param de adorar e de magnificar o Senhor. E Deus vai receber, irmãos, aquela adoração. E um dia alguém perguntou: mas me diga uma coisa, e quando um salvo morre, o que é que ele fica fazendo lá no paraíso? Ele fica servindo a Deus, ele fica adorando a Deus. É por isso que aqui na terra, irmãos, às vezes a gente gosta de querer dar uma exemplificada. Irmãos, glorifique a Deus, porque aqui na terra é um ensaio para quando chegarmos no céu. Porque se você não gosta de glorificar aqui na terra a Deus, como é que você vai se acostumar lá no céu? Isso na esfera humana. Na esfera humana, o pregador diz isso aí. Mas quem sabe, mesmo que você aqui não goste da glória, não goste da aleluia, mas quando você chegar lá, você vai ter que dar glória, vai ter que dar aleluia, vai ter que dizer amém no começo, vai ter que dizer amém no fim, vai dizer que ele é digno de honra, de glória, poder, graça, louvor. Lá você vai ter que adorar o Senhor. Então aqui na terra, irmão, a gente fica neste ensaio. E é um ensaio bom, é um ensaio gostoso, de ficarmos dando glória, de ficarmos dando aleluia, de ficarmos magnificando ao Senhor, diante de tudo aquilo que Ele é, e diante daquilo que Ele faz na vida do ser humano. E Deus lá, levantado e olhando, deixa eu ver aqui, olha os anjos me adorando, serafins, querubins, arcanjos, outras classes de anjos, todos aqui me servindo, todos aqui me adorando, todos aqui exalçando a minha majestade. Glória a Deus Deus. recebendo aquela adoração, os anjos se prostrando, se humilhando diante do Senhor, e todos ali magnificando a Deus. Mas, meus amados irmãos, Deus não se inclina para observar, para ver somente o que está acontecendo no céu. Ele se levanta para observar o que acontece aqui na terra.
Glória E a eu Deus. quero aqui nos pontuar alguns exemplos de algumas pessoas que Deus observou, de algumas pessoas que Deus contemplou, de algumas pessoas que Deus viu o que estava acontecendo. É lógico, Deus vê todos os seres humanos, nenhum ser humano se escapa, nada do que foi criado, que está no universo, está oculto aos olhos de Jeová. Nada, tudo está às vistas de Jeová. Mas nós pontuamos assim que ele observou algumas pessoas mediante aquilo que elas foram atendidas, que elas receberam da paz do Senhor. E um certo dia, no tempo humano, não no tempo de Deus, mas no tempo nosso, um dia Deus se levantou do trono. Eu vou me levantar aqui do trono. Hoje eu vou observar o que é que está acontecendo ali na cidade de Jericó, no tempo de Jesus. Eu vou me levantar do meu trono e eu quero ver o que é que está acontecendo ali em Jericó. E o Deus Pai Todo-Poderoso, ele se levantou do seu trono para ver o que estava se passando em Jericó, e muita coisa se passava ali em Jericó. Mas naquele dia, algo estava para acontecer de diferente pela atuação de Jeová. E quando Deus olha, Deus vê uma pessoa, Deus vê um homem carente de salvação, um homem que era pecador, um homem que era rico, um homem que era de pequena estatura. Não era não, ele era de pequena estatura. E Deus viu este homem, dentre tantas pessoas que havia em Jericó, Jeová olhou o que estava acontecendo. Jeová olhou o que estava acontecendo em Jericó e viu este homem, cujo você já sabe quem é o dito, Zaqueu. Deus viu Zaqueu, um homem carente de salvação, um homem que queria sentir e ter a salvação de Deus na sua vida, um homem que era visto por ele mesmo e pelos outros como pecador. Ele é um pecador, um homem que cobrava impostos. E a gente sabe, irmão, porque a gente lê, a gente sabe e já ouviu também pessoas dizerem que os cobradores de impostos, eles aumentavam os impostos, eles roubavam, na linguagem mais comum, eles roubavam as pessoas as quais iam cobrar impostos. E eu sei que nesses meus 37 anos aproximadamente de crente, eu já ouvi várias pessoas dizer que Zaqueu também era um ladrão, porque era cobrador de impostos. Mas irmão, será que Zaqueu era um ladrão? Será que Zaqueu era ladrão só porque estava cobrando impostos? Mas olha, eu tenho a minha deixa, porque Deus, olhando do céu para a terra, para Jericó, e viu este homem baixo, viu este homem carente de salvação, viu este homem rico, viu este homem que tinha como profissão cobrador de impostos, e ele querendo a salvação. Aí agora Jesus, que estava na terra, sintonizado com o Pai Celestial, o Pai agora vai e diz: meu filho, vá para Jericó, porque lá tem algo para acontecer. E Jesus vai para Jericó. Ora, Zaqueu não sabia que Jesus podia passar em Jericó, mas Cristo, conectado com o Pai, foi levado para Jericó. E quando Jesus chega em Jericó, com uma multidão de gente, como a Bíblia diz, e agora a zoada, o barulho em Jericó, sai o burburinho de que Jesus tinha chegado em Jericó. E agora alguém, mensageiros que saem gritando nas ruas de Jericó: Jesus está aqui, Jesus chegou em Jericó, o Filho de Deus chegou em Jericó, aquele que cura chegou em Jericó, aquele que ressuscita a morte chegou em
pregação chegou aos ouvidos de Zaqueu. Eu não sei se Zaqueu estava no posto cobrando os impostos. Não sei onde Zaqueu estava. Eu só sei que Zaqueu se prontifica de ir ter com Jesus. E ele rompe, quem sabe, os seus afazeres deixando para ir ter com Jesus. Mas o bichinho de Zaqueu, quando chega lá, já tinha uma multidão acompanhando Jesus que estava vindo com ele, e uma multidão da cidade. E o bichinho era baixinho. O bichinho era de estatura mediana, certamente. E agora Zaqueu ficou lá. O bichinho ficou lá. Deixa eu ver também Jesus. Deixa eu ver também. Empurrando o povo. E nada de ninguém deixar Zaqueu ver Jesus. E agora o que é que ele faz? Ele corre. Eu vou correr. Porque nesta avenida, permita-me assim dizer, quem sabe nesta avenida aqui de Jericó, ele tem que passar. E ali tem uma árvore. Eu vou subir naquela árvore. Porque eu quero ver Jesus e o Pai Celestial no céu olhando para Jericó. Cadê Zaqueu? Zaqueu está correndo. Zaqueu quer ver meu filho. Zaqueu quer ser salvo. Zaqueu quer ter uma vida transformada. Zaqueu quer se reconciliar comigo. Eu vou dar uma ideia a ele para ele correr. Corra lá para a figueira, que meu filho vai passar lá. E aí quer lá. Chegou no trinco de Zaqueu. E Zaqueu correu e ficou em cima da figueira brava. Ficou lá em cima esperando ansiosamente o Filho do Deus vivo passar. E lá vem Jesus com a multidão acompanhando Jesus, e Jesus rompendo, caminhando, até que Jesus para onde Zaqueu estava. A conexão de Jesus com o Pai no céu, olhando para, filho, que é aí onde Zaqueu está. Jesus não sabia o nome de Zaqueu, mas o Pai sabia, ele sabe hoje. Jesus não sabia porque ele tinha deixado a sua atividade, se despiu da sua atividade, se despiu da sua majestade, estava como homem aqui na terra, mas guiado por Deus também. E agora o Pai vai e fala com o Filho certamente, e Jesus para. Quando Jesus para, olha para cima, aí vê a coroa da criação, vê Zaqueu lá em cima, quem sabe já sorrindo, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje não é amanhã, é hoje, Zaqueu, que me convém pousar na tua casa, ficar na tua casa, Zaqueu. Glória a Deus. A Bíblia diz que Zaqueu desceu feliz da vida. Há uma tradução que diz que ele desceu gostoso, e outra tradução diz que alegria. Esse gostoso foi cheio de alegria, que Zaqueu desceu daquela figueira. E agora Zaqueu, quando desce daquela figueira cheio de alegria, ele recepciona Jesus na sua casa, mas ninguém esqueceu que ele era pecador. Ninguém se esqueceu que Zaqueu era pecador. O povo pontuou que Zaqueu era pecador. Jesus entrando na casa de um pecador. Jesus veio buscar todos aqueles que estão distanciados da presença do Pai Celestial. Veio resgatar a raça humana. E Jesus entrou. E Jesus ali conversa com Zaqueu. E Zaqueu disse: Senhor, olhe, eu dou. Jesus não pediu nesse exato momento, mas Zaqueu se prontificou: eu dou metade dos meus bens aos pobres. E ele chega a dizer: olha a condição, tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Olha, irmãos, e se eu tenho defraudado? Ele colocou uma condição. Se ele tinha defraudado alguém, roubado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Então deixa aqui. Será que Zaqueu também era ladrão, como alguns cobradores de impostos da época? Já que na fala dele, ele diz: e se uma condição, tenho defraudado
defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus ali recebe a Zaqueu, e Zaqueu recebe a salvação de Cristo. Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E ali Zaqueu, ele recebeu aquilo que ele tanto queria, que era a salvação de Deus para a sua alma. Meus irmãos, então Deus se levantou no trono para ver em Jericó o que se passava, e ele viu um homem carente de salvação. Um dia, Glória a Deus. aproximadamente 37 anos atrás, Jeová se levantou do trono, olhou em Viçosa e viu um adolescente que também carecia de salvação, que era a minha pessoa, que eu aceitei naquela noite. Um dia, Deus se levantou do trono, olhou para o lugar onde vocês moravam e viu: ali está um cachaceiro, ali está uma cachaceira, ali está um prostituto ou prostituta, ali está isso, aquilo, outro, que carece da minha salvação, e eu vou alcançá-lo e alcançá-la com a salvação bendita de meu filho. E você foi alcançado. Hoje você está na casa de Deus, adorando a Ele, e certamente com o gozo da salvação na sua alma. Deus se levantou do trono para ver o que acontecia em Jericó, e tinha um camarada carecendo de salvação. É por isso, irmãos, que a gente não pode parar de orar para Deus salvar vidas, porque nesta oração que nós fazemos, para Deus salvar homem, para Deus salvar mulher, Ele se levanta, Ele está ali. Eu conheço o interior dele, eu conheço o interior dela, é carente, necessita, precisa ser liberto, ser conquistado, ser reconciliado para mim. Então eu vou me levantar para que a salvação de meu filho chegue naquela vida. E a gente não pode parar de orar e também de pronunciar a salvação de Cristo Jesus. Um dia, meus irmãos, um outro dia, Deus vai e se levanta no trono mais uma vez e desce dali para observar o que acontece na terra. Aí Deus agora vai e se levanta e vê. Se levanta do trono e vê que tinha um cidadão, um homem velho, avançado já de idade, não sei quantos anos, a Bíblia não diz quantos anos aquele camarada tinha, mas já era um ancião. Deus se levanta do trono e vê um ancião, vê um homem esforçado, vê um homem dedicado, vê um homem o servir, vê um homem para cumprir com a sua escala, para entrar no templo e oferecer incenso na presença de Jeová. E quem é este homem? Zacarias. Zacarias estava lá e Deus viu: estou vendo Zacarias. Eita, Zacarias, um homem de idade, um ancião, um servidor, um homem justo, juntamente com a sua companheira Isabel. A Bíblia diz que este casal, ambos eram justos diante de Deus, e que viviam irrepreensivelmente observando os preceitos de Jeová. Então, justos diante de Deus e diante da sociedade também, porque andavam de conformidade com a palavra do Senhor. E Deus está ali, Zacarias. Zacarias, meu servo, tem me servido, tem me buscado, tem prestado serviços a mim. E eu tenho visto também sua mulher Isabel. Sua mulher Isabel é uma santa minha, Jeová, quem sabe dizendo. Isabel, esposa de Zacarias, é uma abençoada minha. Ela alegra a minha alma, juntamente com seu marido, meu servo. Mas tem uma coisa: eu sei o que Zacarias tanto ora, eu sei pelo que tanto Zacarias ora. A mulher dele é estéril, ela não tem fertilidade. Eu gerei Isabel no ventre da
tem fertilidade uterina e eles anseiam por um filho, mas já estão avançados em idade. Ela já está na menopausa, não tem mais como ter menino no pensamento deles humanos. Já Zacarias está na andropausa, não produz mais o elemento necessário para fecundar o óvulo. E agora, este pensamento destes humanos, eles não compreendem a minha grandeza, o meu poder, a minha soberania, a minha grandiosidade. E quem sabe Zacarias já está pensando que é tudo perdido, que não vai mais embalar um filho, que a mulher não vai mais embalar um filho, de jeito nenhum. Mas eu vou surpreender Zacarias. Eu vou surpreender Zacarias. Eu vou surpreender Isabel. Eles não estão esperando a surpresa, mas eu vou surpreender a este casal abençoado que me serve. Meus irmãos, e no dia determinado que Zacarias tinha que oferecer incenso ao Senhor, Deus mandou um anjo para falar com Zacarias. Vocês sabem da história. Zacarias ficou com as pernas, quem sabe, uma batendo na outra, bambo, porque viu um anjo de Deus. A gente vê hoje em dia gente dizendo: hoje eu conversei com um anjo, estava na mesa comigo, batendo um papo, na maior tranquilidade. Pelo menos quando eu vejo na Bíblia, eu vejo homens tremendo, outros desmaiando quando contemplavam um anjo. Pastor Neto, eu já disse para vocês, me lembro, mas vou dizer de novo. Pastor Neto, uma vez, ele disse para a gente: eu vou passar um período orando e jejuando. Eu quero ver um anjo. Eu nunca vi um anjo na minha vida cristã. E foi buscar a Deus. Eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. E foi orar e falando para ele: eu quero ver um anjo, quero ver um anjo. Ele disse: quando foi por determinadas horas, com os olhos fechados, mas ele viu como que um clarão adentrou no lugar onde ele estava. E quando ele percebeu aquele clarão e a presença de alguém, ele disse que já ficou, já foi, já tremendo. E disse: não, meu Deus, quero mais não, quero mais não, quero mais não. Porque ele já ficou, já foi tremendo. Na base, só em sentir a presença do anjo, e ele percebeu um clarão no seu quarto. Meus amados e queridos irmãos, e o coitado de Zacarias, sacerdote, que estava já no templo, estava lá já para oferecer o incenso na presença de Jeová. Aí o coitado ficou lá, um velhinho, ficou tremendo as bases. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, não temas de jeito nenhum. Estou parafraseando o texto sagrado. Olha, eu vim aqui a mandado de Jeová para lhe dar uma notícia boa, uma notícia maravilhosa, Zacarias. E Zacarias tremendo: e me diga, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me diga o que é. E o anjo disse: olha, sua mulher vai engravidar. Ela é estéril, mas ela vai engravidar e vai colocar o nome do Bruguelinho. Sou eu que estou dizendo, mas disse Bruguelinho, mas só para ficar. Então o nome do Bruguelinho vai ser João. Bota o nome do Bruguelinho de João. Ele vai converter o coração do povo, ele vai anunciar a vinda do Messias, vai preparar o caminho, ele vai ser a voz do deserto. Zacarias lá, o velhinho, bichinho tremendo, quem sabe gaguejando mais do que ele sei o quê, mas ele ficou feliz da vida. Por mais que ele ficou meio incrédulo, meio sem crer, um velho da minha idade, já estou na andropausa. Ele nem sabia que tinha esse termo, mas eu estou dizendo: já estou na andropausa, não produzo machinho de jeito nenhum. A minha velha está na menopausa, não tem de jeito como produzir mais ovos. E agora vai vir aonde só tu duvidou, você duvidou, ancião, agora você vai ver se tu vai se cumprir. Aí quando ele saiu de lá, se tivesse livros na época, ele ia estar lá. I love you, pronto, saiu mudinho, sem falar nada, e o povo percebeu que ele teve uma visão do santuário, mas ele não estava
só gesticulando. Eu não sei se o povo entendia. Eu não entendo falar com o mundo. Eu acho que o povo também na época não sabia não. Eu acho. Mas estava lá, ficou lá. Quando menos espera, estava lá Isabel, uma velhinha, agora prenha, buchuda, estava lá agora com um bruguelo no bucho. E o que foi aquele, irmão? A surpresa de Jeová. O impossível dos homens veio se tornar possível pela mão exaltosa de Jeová. Trabalhando na casa de Deus, Deus vai e dá uma bênção para Zacarias e para sua mulher. Meus irmãos, não deixem de trabalhar para Jesus. Trabalhe para Jesus. Trabalhemos para Jesus. Tem culto, vamos para o culto, porque no culto algo pode acontecer de especial na sua vida. No culto, Jeová pode lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus não é Jeová? É esse Senhor. É essa senhora. No culto, Jeová pode lhe dar dons espirituais. No culto, Jesus pode lhe curar. Então não deixe de vir à casa de Deus. Venha adorar, venha servir, venha trabalhar para Deus na sua casa. E Deus pode lhe dar uma surpresa que você tanto espera na sua alma. Eu me lembro como hoje que lá em Viçosa, não sei se eu já contei para vocês aqui, vou terminar com isso aqui porque a senhora está subindo já. Tinha mais algumas coisas aqui que Deus se levantou para ver o que estava acontecendo, mas vou terminar com isso aqui. Um dia, lá em Viçosa, após o culto de doutrina, tinha oração com os jovens à noite. O culto acabava às 9 horas da noite, 9 horas. Quando acabava às 9 horas, aí os jovens deveriam ficar até às 10 horas orando de joelho, de 9 às 10. Na terça, e eu acho que era na quinta-feira doutrina, ou era na sexta. 2 dias, acabou o culto, joelho. E eu era o coordenador da mocidade na época. E quando menos espera, irmão, quando eu ia na frente da igreja assim no pátio, eu via uns jovens conversando, uns adolescentes. Eu dizia, vai na orar, então pega o peito para casa. Vocês estão fazendo o que aqui na frente da igreja? Vamos embora para casa. Vocês querem influenciar negativamente outros para vir ficar aqui batendo papo? Vocês não querem orar? Vamos embora para casa. Agora não fique na frente do templo não, importunando e mandando embora. Mas os caras não tinham da vida. Eu era denominado na época como coordenador de lapadas. Por quê? Porque eu não alisava, eu cobrava meu e tal, porque eu queria um negócio bom e direito na obra de Deus. Mas não fui denominado assim de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira que eles viam que realmente era a realidade. E eu sei que naquela noite, irmão, ficaram, acho que foi uns 10 jovens. 10 jovens, o resto da cambada foi tudo embora. Tudo embora. Hoje estava na frente, expulsei. E nem Jesus, só não tinha zorrado na mão. Mas expulsei, foi-se embora. Mas ficaram uns 10 jovens orando. E a gente ficou de joelho orando a Deus, buscando ao Senhor. Irmãos, e parece que o céu estava de ferro, estava de bronze, era zinco, era tanta coisa que estava, que a gente não sentia a oração subir. Um peso terrível na oração. E a gente ali, uns 10 jovens aproximadamente, com os joelhos dobrados e orando, insistindo, orando, para que Deus viesse abençoar a mocidade, a obra, enfim, e aquele peso terrível. E a gente persistiu ali. Meus irmãos, em um dado momento, eu não sei se foi com meia hora de oração, se foi com 20 minutos, com 30 minutos, eu só sei que em dado momento, uma jovem se levanta, a Fátima, ela se levanta e sai andando do púlpito, aqui na frente, até a porta principal, indo e voltando e dizendo: o céu é lindo, o céu é lindo, o céu é lindo, o céu é lindo, andando para lá e para cá, e o céu é lindo, nesse negócio todo. Aí Jeová derramou da glória dele, naquela oração em que os 10 jovens estavam orando em joelho. Quando menos espera, Jesus começa a usar um jovem em profecia. Aí Jesus usa outro jovem no dom de variedade de línguas, usa outro no dom de interpretação da língua.
meus amados irmãos, foi um fogo de Deus naquela noite ali. 10 jovens foram contemplados com a glória de Deus. E a casa pastoral ficava atrás do saudoso pastor Jeremias, que ele morava antigamente lá na época. E o poder de Deus foi tamanho naquela noite ali. E acabou de que hora, pastor? Foi para meia-noite, 1h? Não. Foi no limite. Não sei se foi meia hora de glória. Eu sei que foi um tempo suficiente que a gente ficou realmente mergulhado do poder de Deus naquela noite. No outro dia, aí tinha alguns jovens que disseram: eita, eu fiquei sabendo, meu Deus, foi uma bênção ontem a oração. Foi, e você não ficou. Quem perdeu foi você, que não quis pagar um preço de 1 hora com a gente ali de joelho, buscando a presença de Jeová. Naquele dia, naquela noite, Deus se levantou e disse: eu estou vendo 10 jovens se mortificaram para buscar a minha presença das 9 às 10. Sabe de uma coisa? Eu vou descer com glória, eu vou descer com poder, eu vou descer com unção, eu vou descer com a manifestação dos dons espirituais do meu espírito. E Deus desceu e foi uma bênção maravilhosa. Deus, quando se levanta do trono, é para fazer algo em prol da vida de alguém. Queira Deus nesta noite que Ele se levante do trono, olhe para vocês aqui nesta noite e diga: eu vou fazer uma surpresa majestosa para o meu filho e para a minha filha, que eles vão ficar com os olhos arregalados e cheios de alegria pela surpresa que eu vou propagar na vida deles. Ele é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e o que está na terra. Nesta noite, meus amados irmãos, saiam deste culto com esta palavra de Jeová. Deus se levanta do trono para ver o que se passa na sua vida e para fazer operar algo na sua vida que vai lhe deixar radiante. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor nosso Deus como conclusão do trabalho. Diácono Clécio vai orar ao Senhor e eu me peço a bênção. Glória a Deus, na paz do Senhor. Quem necessita das orações de mim? Ora, soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade no qual nessa noite nos encontramos aqui, ó Deus, e louvamos e exaltando o teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continua abençoando esta igreja, derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um, Pai, que aqui nessa noite está. Ó Deus, também, ó Deus, apresentando aqueles que estão enfermos, que não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, curar, Senhor, libertando dessa enfermidade, ó Deus, para que o teu povo, ó Deus, possa estar aqui, ó Pai, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Deus, nos despede, Pai, para nossas casas, toma a nossa frente, acampa teu anjo, ó Deus, ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco, Senhor, continua com a tua igreja, ó Pai, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem amém. Amém. Fale com o seu irmão, pelo amor de Deus.